Livro de Jó, capítulo 14, versículo 1. O homem nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietação. Nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. E sobre tal homem abre os olhos e os fazes entrar em juízo contigo? Quem da imundícia poderá tirar coisa pura? Ninguém, visto que os seus dias estão contados. Contigo está o número dos seus meses. Tu ao homem puseste limites, além dos quais não passará. Desvia dele os olhares, para que tenha repouso, até que, como o jornaleiro, tenha prazer no seu dia. Porque há esperança para a árvore, pois, mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessará os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta nova. O homem, porém, morre e fica prostrado. Expira o homem e onde está? Como as águas do lago se evaporam e o rio se esgota e seca. Assim o homem se deita e não se levanta. Enquanto existir os céus, não acordará, nem será despertado do seu trono. Vamos orar por esta palavra? Que o Senhor Deus, que está presente aqui, se faça presente diante desta palavra, que foi o próprio Deus que nos trouxe através do seu Filho Jesus Cristo. Ele está presente aqui neste meio, e a explanação dessa palavra entrará nos corações dessas pessoas. E, Senhor, se faça presente no meio de todo o povo, seja qualquer pessoa que está aqui esta noite. O mais poderoso, o mais importante aqui é Jesus Cristo, porque Ele é o dono da igreja, Ele é o criador de todas as coisas. E o culto, a reverência e a atenção é para o Deus Todo-Poderoso. É isso que nós te agradecemos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Possam sentar. Se nós nos atermos esse texto que o nosso irmão Bruno leu, é o livro do patriarca Jó, que de forma geral trata-se daquilo que a gente chama dentro da literatura, a literatura de poesia, né? Ou literatura, na verdade, de sabedoria, que aí tem outros livros que encapa essa vertente, que é Provérbios, que é Salmo, que é Eclesiastes, ou seja, são livros dessa cunho de literatura. Isso de forma geral, para vocês se contextualizarem. Partindo do texto mais afunilado, nós vamos ver um texto que nos ensina duas verdades. Primária, que é de fato, ele fala sobre a brevidade, o lado efêmero, passageiro da vida do ser humano. E se existe uma coisa que o mais na Bíblia eu procuro pensar e na vida, é o quanto nós somos passageiros. Ontem eu estava com o irmão João indo para a arena de Biano ali, dizendo as dificuldades que era para a gente fazer aquele evento. As dificuldades que era para reunir aquele povo ali. Dificuldades das mais diversas, financeiras e tudo mais. E eu dizia, João, a gente tem que fazer, por quê? Porque a gente não sabe daqui a um ano se a gente tem ocasião de fazer. Estaremos vivos para fazer. Tem gente que passa a vida toda dizendo, olha, eu vou sonhar em ajuntar um dinheiro para construir uma casa. Nunca constrói uma casa porque sempre vai protelando, nunca vai sonhar num projeto de vida, nunca vai sonhar num casamento. Eu vou casar quando eu tiver tudo pronto. Vai ficar realmente sem casar. Porque a vida do indivíduo, pobre como a gente, é feita de enfrentamento. Você tem que ter coragem, mesmo que a circunstância diga tudo o contrário. E aí, meus amados, essa lição nos mostra o quanto nós somos passageiros. Quantas pessoas estavam entre nós, né, no ano de 2020 já não se encontram. E muitas das vezes a gente vai, eu sempre vou aos velórios e sempre digo, os velórios é o ambiente que se tem mais choro, se tem mais abraço, se tem mais flores. Flores essas, irmão Antônio, que deveria ser dado em vida. Abraço, Fontenelle, que deveria ser dado em vida. Uma das coisas que eu estou tentando redefinir minha vida, porque eu sou um indivíduo que olho muito para cobro muito, sou exigente comigo, com os outros, porém, não é só de exigência, mas também de palavras de gratidão.
E muitas vezes a gente vai querer dar aquele abraço em alguém, vai querer fazer aquele aconchego, vai querer estar com aquela brincadeira e vai dizer, eu vou buscar fulano. Fulano já não existe mais. E aí eu convido vocês a pensar o quanto somos breves, o quanto somos efêmeros, o quanto nossa vida é marcada, como diz o texto, de inquietude, de inquietação e coisa desse tipo. E aí eu queria ver com vocês, o primeiro momento é que, de fato, a nossa vida, ela é breve e é de inquietude. A vida por si só traz inquietações. Do menino de 7 anos até os de 80, até os de 90. Enquanto tiver consciência, você vai estar movido pela inquietude. Inquietude de quê? Um exemplo, quando nada na gente está satisfeito. Se a gente ganhar algum degrau, a gente já só liga. Eu vou ser feliz quando eu tiver isso. Quando eu tiver aquilo. Quando eu ajuntar tal coisa. Quando eu chegar a tal patamar. E vai viver nessa rotina de inquietude, de insatisfação. É uma coisa que você está buscando, como diz o pregador de Eclesiastes. É vaidade de vaidade, tudo é vaidade. É correr atrás do vento. Mas vamos aprender 3 lições apenas, que seria o suficiente. Ah, pastor, eu aprendi essas 3, é o suficiente para você sair dessa noite já realmente apto para ter uma concepção de vida à luz da Escritura. Primeiro momento, a vida, ela é breve e ela é malvida pela inquietude. Vamos ver o verso primeiro, olha. Por favor, Mário, para as pessoas acompanharem. O verso 1 do capítulo 14. O ser humano, nascido de mulher, vive breve tempo. A narrativa bíblica deixa bem claro que o homem vive 70, no máximo 80. Passando disso, é canseiro e enfado. A gente está até nas nomenclaturas hoje, um exemplo. O cara está 60 para lá e diz, melhor idade. Isso não existe. Velhice, querendo ou não, existe problema. Eu estou me dando conta hoje o quanto é importante se ter filho e filho com qualidade. Minha mãe está com 83 anos, deitada numa cama, Alexandre sabe muito bem disso. 8 filhos, 4 mulheres, 4 homens. Uma luta para se cuidar de um idoso apenas. De se dormir, de ficar ali, de ter alguém. Vocês estão entendendo? E as pessoas, bom é a idade idosa. Não, meu irmão. Não vamos ser hipócritas. Enquanto a gente tem vigor para correr, para trabalhar, eu sempre digo aos jovens, se puder, cuide de trabalhar logo, cuide de ajudar logo. Não, eu vou não sei o quê, o bonde da vida passa muito rápido. Quando você menos imaginar, ele já tem voado com trem-bala. E aí, por isso que ele diz, o ser humano, nascido de mulher, vive breve tempo. Escute comigo, cheio de inquietação. Aí pense nisso, o quanto sua vida é breve e ela é cheia de inquietude. Por isso que Tiago diz, o que é a vossa vida? Ele mesmo responde, é um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece. O que é a vida? É uma neblina. O que é a vida? É uma passagem. O que é a vida? Simplesmente é uma sombra que declina. E em 2 minutos, em passos longos, se acaba. E aí eu já vi alguém movido pelo hedonismo, que é a filosofia da ideia de que comamos, aproveitamos, comamos, dançamos, aproveitamos, porque amanhã morreremos. Sim, morre-se o corpo, mas fica-se a alma. E essa alma, Abner, Edmilson, Alexandre, Zé Maria, Fontenelle, Antônio Carlos, vai dar conta a Deus. Amém, amados? Aí lembre-se dessa verdade. A vida por si só é uma plantação. E o que eu planto hoje, eu haverei de colher na eternidade. Eu nunca esqueço de 2 episódios que eu, conversando nas minhas caminhadas do dia a dia, porque eu gosto de contato com o povo, mesmo que você converse, você aprende, ensina e aprende. A vida é um ensino-aprendizagem. E de umas coisas que eu mais aprendi em Sumé em 10 anos que estou aqui, em mais de uma década, foi dentro dessa cadeia pública. E nos episódios, evangelizando aquelas pessoas, eu disse, olha,
Vocês talvez não tenham nem dando nem crédito no que eu estou dizendo a vocês. Vocês talvez não estejam nem levando em conta o que eu estou falando. Mas vocês sabem o que é um revólver, né? Sabe o que é você brincar de roleta russa? Ele sabe. Vocês querem brincar de roleta russa por aqui? Não, ninguém quer. Por quê? Porque é perigoso. Você bota, né, 5 lá, o tambor com 5 vago e só uma. Mas mesmo assim, quando você rola, tem o perigo de você encontrar a bala. Não é arriscado? Não é ou não é? Ninguém quer brincar de roleta russa. Por que não quer brincar? Porque é arriscado. Eu estou evangelizando vocês. Eu estou dizendo a vocês que a vida tem vida após a morte. Mas talvez alguém de vocês, não, esse pastor é doido. Eu não acredito nisso. Não tem problema. Querendo ou não, ela vai existir para mim e para você. Ah, pastor, mas eu não acredito. Se você não, o problema é seu não acreditar. Eu estou pregando a palavra. Não, eu não creio nessa palavra. O problema é de você. Mas ela não vai deixar de existir porque você não está crendo. O bandido talvez não creia no Código Penal, mas a lei existe lá. E vai condená-lo. E aí, qual é a moral da história? Eu dizia a eles, vocês não querem brincar de roleta russa porque é só uma vida. Não é isso? Porém, existe uma eternidade que as pessoas estão brincando. Eu posso fechar os meus olhos agora e abrir na eternidade. Eu vou dizer, Senhor, eu vou querer me endireitar. Senhor, eu vou querer me converter. Senhor, eu querer viver uma vida de santidade. Vai ser tarde demais. Porque a vida só tem um caminho de ida à morte, mas não tem de volta. Todos que passaram para o lado de lá nunca vieram voltar para dizer algo. Ah, pastor, por isso que eu não acredito, porque ninguém veio dizer e nunca vai vir. Porque o próprio Deus deixa bem claro na parábola do rico e de Lázaro. Morre Lázaro, morre o rico. O rico vai para o inferno, Lázaro para o seio de Abraão, como diz a Bíblia. De longe ele vê o rico vê Lázaro desfrutando das bondades de Deus. Pelo menos um pingo de água para molhar. Eles têm um grande abismo entre um e o outro. Se não pode vir aqui, pelo menos vai lá embaixo avisar os meus irmãos, para que não faça o que eu já fiz, para que não venha para eles. Olha, lá tem Moisés e os profetas. Se eles não crerem em vivos, imagine, vão crer em mortos. O que eu quero dizer aqui a vocês, nós estamos caminhando, e a gente não caminha para um ciclo, a gente caminha para uma linha reta, que tem começo, meio e fim. O tempo nosso é um tempo linear, e brevemente, eu, você, nós, podemos chegar ao fim dessa história. E essa história se termina aqui, mas ela prossegue na eternidade. Portanto, diz assim, a vida, ela é breve e ela é cheia de inquietude, de inquietação, né? O ser humano nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietação, nasce como a flor e murcha, e foge como a sombra. Olha as características, flor. Já observou, quando dá as primeiras chuvas aqui, quando que é da agricultura, sabe muito bem disso. As primeiras coisas que mais nascem perto do ego, começam a nascer em 2 passos. Agora tem uma coisa, dando 2 dias de sol, já murcha. Nós somos essas ervas frágeis. Tem uma facilidade muito grande de nascer. Agora tem para morrer. Olha o que é que está acabando com o mundo. Um vírus pequeno, invisível aos olhos da gente. Isso mostra o quanto nós somos frágeis, o quanto nós somos pequenos, o quanto nós somos insignificantes, o quanto nós somos passageiros. Eu já disse N vezes a história de um homem petulante que não acreditava em Deus e disse, eu quero saber se Deus existe. Sim, eu vou passar essa floresta aqui e se Deus mandar um raio e me partir no meio, aí eu sei que esse Deus existe. Ele vai, passa a floresta e do outro lado ele sai zombando de Deus. Olha, Deus não existe, está vendo? Ó? Cadê Deus? Não dá algumas horas, aquele cara com febre, entra num estado terminal, morre. Quando vão detectar, não precisou de um raio, simplesmente uma picadazinha de um mosquito foi lá e derrubou
a petulância daquela pessoa. Deus não precisa de um raio. Deus não precisa de um exército. Deus precisa simplesmente de uma pandemia bem pequenininha para mostrar que para a China, para o carnaval, para-se uma Olimpíada. Nunca vi uma Olimpíada separada de 4 em 4 anos. Nunca vi o São João de Campinas separado, foi parado. Nunca vi esse carnaval separado. Não se pode. Claro que Deus, quando eu quero parar, eu paro. Eu quero dizer a você, meu amado, vamos aprender o quanto nós somos frágeis, o quanto nós somos passageiros, o quanto nós precisamos de Deus e quanto precisamos mais e mais dele. Amém? Veja bem que nossa vida é uma vida breve e cheia de inquietude. Segunda verdade, é uma vida marcada por limite. Atente bem essas verdades no verso 6, Romário, por favor. Visto que os dias do ser humano são contados, o número dos seus meses está em suas mãos. Traçastes o limite, além dos quais não passará. Você está vendo o que esse texto está dizendo? À luz da escritura desse texto e de outros, eu quero dizer que nós temos o dia de nascer e o dia de morrer. Tem gente que faz tudo para morrer e não morre. Tem gente que diz, olha, eu vou ficar trancado, se tu tem que partir. Tu pode se esconder onde for. Por isso que toda essa inquietação nossa, toda essa ansiedade nossa não tem sentido algum. Eu não estou mandando ninguém fazer loucura, eu não estou mandando ninguém ser afoito. Eu quero dizer aqui a você que eu e você, nós não podemos acrescentar, como diz a Bíblia, um côvado da nossa estatura. O que é um côvado? Um antebraço, 45 centímetros. Eu não posso acrescentar nada da minha e da sua vida. Portanto, meu amado, a minha e a tua vida tem limite. E sabe quem marcou o limite dele? Desse limite da minha e da tua vida foi o Senhor. Amém? Portanto, vamos ser viver menos ansiosos, menos inquietos, porque eu não posso ter domínio de nada, não. A gente se preocupa, como diz a estatística, de 100 preocupação que a gente tem, 75 nunca vai acontecer. Quando vai estudar o princípio da ansiedade, é alguém que está se preocupando com uma coisa que ele não pode fazer. É como eu dissesse, olha, eu estou preocupado porque eu vou levar esse recipiente de álcool. Eu posso me preocupar com uma coisa dessa? Não posso, porque eu posso levar. Não é verdade? Não há motivo para me preocupar. Eu estou preocupado de levar o carro para a minha casa nas costas. Eu não tenho como me preocupar, porque eu não posso levá-lo. Ou seja, eu não posso nem me preocupar com uma coisa que eu posso fazer, e muito menos me preocupar com uma coisa que é impossível de eu fazer. Qual o meu papel? É procurar confiar, descansar e saber que eu tenho limite. Que tem um Deus no trono, que Ele domina tudo. E que nada foge do controle dEle. Ele dá corda a mim, Ele dá corda a você, mas no tempo certo, Ele sabe puxar e mostrar que quem manda e desmanda é Ele. Amém, amados? Portanto, os dias do ser humano são o quê? Contados. O número dos seus meses estão em tuas mãos. Traçasse limite dos quais não passará. E aí eu encerro trazendo uma palavra sucinta de esperança diante desse quadro de tanta inquietude que nos marca. É que mesmo diante dos limites, das inquietudes, diante das limitações, em Deus podemos ter esperança. Acompanhe comigo o verso 7 e 8, por favor. Vamos juntos dizer, porque a esperança para quê? Vamos lá. 8. E aí o 9. Ao cheiro das águas brotará, dará ramos com planta nova. Vamos repetir juntos, diga, porque há esperança para a árvore
mesmo que cortada, voltará, dará. Não cessarão os seus rebentos, se as raízes envelhecerem na terra, ao tronco morrer no chão, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como planta nova. Eu encerro, portanto, com essa verdade aqui, olhe, a esperança para a árvore cortada. Essa árvore simboliza eu e você, muitas vezes, uma árvore que de fato está marcada, como eu digo, pelas circunstâncias adversas da vida. Mas diz, a esperança para ela cortada voltará, o quê? A brotar e não cessarão os seus rebentos. Quando a gente vai falar a palavra rebento, significa a ideia de broto. É aquele indivíduo que você corta uma planta e depois ela estoura. E daquele galho novo nasce o fruto. Porque mesmo que a árvore cortada, mesmo que a árvore com a raiz praticamente morta, mas diz, ao cheiro das águas brotará, viverá. É a ideia do reviver, do nascer de novo. É a ideia da esperança em meio à sequidão. É a ideia da esperança em meio à aridez. E o símbolo do Espírito Santo na vida do cristão, entre outros símbolos, é a da água. Você pode estar inerte, parado, árido, sem fruto, mas nunca esqueça, diante da inquietude, das suas limitações, há esperança para mim e para você, porque há um Deus que tem água para saciar a nossa sede. Há um Deus capaz de que uma árvore cortada é capaz de voltar a brotar. Ao cheiro das águas, mesmo envelhecido o seu tronco, prestes a morrer, pode o quê? Reviver. Portanto, eu encerro essa palavra dizendo a esperança. Muitos podem olhar para o mundo, para o viés, para o horizonte de 2021 e dizer, não, só tem desgraça. Como eu disse no encerramento, a esperança desse mundo hoje está numa vacina. Tu já analisaste uma coisa? Uma coisa que mais a gente detesta no mundo é vacina, talvez. E o povo veio na vacina esperança. Nós temos mais do que uma vacina, a gente tem que ter esperança no coração. Vamos tomar vacina? Vamos. Sendo legalizada? Sim. Mas não colocar na vacina a esperança, porque a esperança tem que pulsar além das circunstâncias, mesmo uma árvore quebrada, mesmo sem raiz, mesmo raiz morta, mas ao cheiro da água, a esperança. Portanto, mesmo que tudo diga o contrário, mesmo que o desemprego campeie, mesmo que toda a pandemia esteja galopando por aí, a gente não pode perder uma coisa, chama-se esperança. Se eu perder a esperança, eu perco o sentido da própria vida. Tem gente que já morreu. Estão aí, vagando, feito zumbi em Sumé, no Brasil, no mundo, porque perderam o sentido da vida. Porque perderam o sentido do esperar, do crer em Deus, num Deus que dá vida, onde todos profetizam morte. Amém? Vamos nos colocar de pé, por favor. Eu não sei como está a tua vida. Eu não sei como você vai encarar 2021. Eu só sei de uma coisa, que sua vida, diga comigo, é limitada. Vamos lá? Diga, minha vida, assim ó, é limitada. É cheia de inquietação. Essa árvore cortada. Mas eu creio num Deus que pode dar vida, onde todos profetizam morte. Ao cheiro das águas viverá. Amém? Queria que Joaninha viesse aqui louvar o Senhor com o hino. Ao cheiro das águas. Amém? Vamos juntos. E a gente vai orar. E a gente vai pedir a Deus. Deus, me faz ser um cristão de esperança. E à medida que você seja um indivíduo de esperança, você tem que transbordar a ponto de no outro
dar uma palavra de esperança. Tem muitas pessoas depressivas por aí. As clínicas de psiquiatria já não aguentam. Os psicólogos já não aguentam. Já está abarrotado, eu acho interessante. O povo diz, a pandemia, como é que diz? O sistema de saúde vai ficar em colapso. Já está em colapso mentalmente. Mas uma coisa que a gente tem que colocar em nossa mente, que é a esperança. Amém, amados? A esperança, ela não pode morrer, porque o Deus o qual estamos adorando nessa noite é um Deus de esperança. Pastor, não vai chover, ou com chuva, em que chuva, temos de ter esperança. Eu não sei se vai passar a pandemia, eu não sei. A gente tem que ter esperança, porque é a esperança que nos move, e a esperança maior no Deus que nos dá a esperança do sentido do céu. Portanto, eu queria que você adorasse o Senhor.